assédio, constrangimento, de perseguição da ordem, ele tem que entrar em contato, que a gente toma as providências. Eu acho que eu posso dar o telefone? Com certeza. É o telefone 011 3886 6686. 11 3886 6686. Só ligar que a gente toma as providências. Eu tô postando. E nós temos lá toda a legislação, tem o nosso site. No nosso site tem uma cartilha eletrônica que o músico vai ter acesso a todos os seus direitos, a legislação vigente hoje, a lei estadual, a ADPF. É muito importante que ele leia essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque ele tem toda a base legal para ele se defender também. E nós temos também uma assessoria gratuita, jurídica, que formula, que entra com o mandato de segurança, para que o músico possa se libertar, possa trabalhar em paz, sem o assédio, sem o constrangimento, a perseguição e muitas vezes até a violência dos delegados da Ordem dos Músicos. Nossa. Que se arrogam delegais fiscais, mas não são delegados nem fiscais, porque eles não têm essa prerrogativa. Uhum. E assim, eu fico imaginando o músico que está assistindo a gente, né, Paulinho, ouvindo tudo isso pela primeira vez, porque vários músicos vieram aqui, não sabiam nem da lei estadual e nem da ação que é impetrada pelo senhor. O que viria depois? Acabou a ordem. Aí o músico o músico de baile ou que tá de propaganda, jingle, está acostumado com uma tabela de valores, né? Como que o músico ele vai se guiar? Olha, a grande discussão que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa, no nosso fórum, na nossa frente em defesa dos músicos e dos compositores, é que uma parte significativa dos músicos defende que o músico ele tem a liberdade de se sindicalizar num sindicato. Né? Nós temos alguns sindicatos, temos o Sindicato de Músicos Independentes, nós temos a Cooperativa de Música aqui em São Paulo, então nós temos outros instrumentos de organização dos músicos. E tem esse sindicato, como o Paulo disse, é um sindicato, vamos dizer aqui, pelego, né? Um sindicato que de fato não representa de verdade os interesses e as necessidades dos músicos. Mas aí o músico ele teria a representação dos seus interesses ou nas cooperativas ou associações, ou mesmo, acho que o melhor instrumento mais sofisticado seria o próprio sindicato, como os professores e vários outros profissionais que tem os seus sindicatos que defendem os seus interesses. Uhum. Seria, talvez, para esse momento de transição, pelo fim da ordem, o músico se proteger através dos sindicatos. A cooperativa tem ajudado muito, né, o senhor também nessa luta, né? A cooperativa tem participado do fórum, das discussões, e a cooperativa também participou, inclusive, da elaboração dessas propostas todas, a DPF, da representação no Ministério Público Federal, de todas essas denúncias que nós estamos fazendo. Tem um projeto de lei aqui, um projeto de lei do senhor que eu estou vendo, que institui incentivo fiscal aos bares e restaurantes, casas noturnas que tiverem música ao vivo. Eles vão ter incentivo fiscal, é isso? Exatamente, até porque a nossa grande preocupação é que a música ao vivo, ela não está sendo hoje com a música eletrônica, né, nós estamos perdendo espaço para a música ao vivo. Então é uma forma de incentivar os donos dos estabelecimentos, bares, casas de shows, enfim, a promoverem a música ao vivo, até para dar emprego para o músico, né? E então ele vai ter um incentivo fiscal do ICMS, ele vai ter um abatimento do ICMS se ele manter música ao vivo no seu estabelecimento. É uma forma de promover a música, até porque a Ordem dos Músicos, que deveria fazer isso, promover, ajudar, ela na verdade atrapalha, ela tira empregos. Eu mesmo, às vezes, sou acionado pelos músicos a ir em algumas casas, né? Recentemente eu tive que ir num shopping center aqui em São Paulo, porque duas cantoras estavam sendo assediadas pela Ordem dos Músicos. Elas não tinham a carteira, elas são contra, elas são um absurdo ter que pagar a Ordem dos Músicos, então elas faziam um movimento de resistência, não pagavam. Aí o delegado foi no shopping e pediu para a gerência do shopping. Então o gerente do shopping ficou preocupado em ser multado. Elas me acionaram, eu fui conversar com a gerência do shopping, expliquei para ele a legislação. Então ele peitou a ordem, né? Falei, mesmo que haja uma multa, ele pode recorrer da multa, porque como a Constituição Federal não acolheu essa lei, então ele ganha facilmente. Dificilmente ele terá que pagar a multa para a Ordem dos Músicos. Mas o fato é que em muitos estabelecimentos, os proprietários, os gerentes,
eles optam por não manter mais a música ao vivo, porque é um problema, vai a ordem multar, vai o ECAD. Então é um absurdo isso. Então nós estamos fazendo um trabalho primeiro para neutralizar ECAD e ordem dos músicos, e dando ainda incentivo fiscal para que o proprietário promova a música. Ele ganha com isso, os músicos ganham e a sociedade ganha, né? Puxando um pouco a sardinha até para o meu lado, eu acho que podia haver uma emenda nesse projeto que tivesse um desconto maior ainda se o músico que fosse tocar lá fosse um autor. Se ele fosse tocar música com um compositor. Exatamente. Seria incrível. Como é que é esse projeto de lei? Que eu fugi das aulas de direito constitucional, tem um projeto de lei. Como que vai ser? Ele vai ser votado agora? Como é o trâmite? Esse projeto está tramitando pelas comissões permanentes da Assembleia Legislativa, mas eu já aqui assumo um compromisso público em apresentar uma emenda. Essa emenda é muito boa que você está colocando. A emenda maga. Olha o Goulart aqui pedindo. Olha o Goulart aqui pedindo o nome da lei. Não vou o nome dela. Ela lançou publicamente aqui, então vai ser emenda maga, né? A emenda, vamos apresentar uma emenda, uma proposta importante, porque nós temos que valorizar o músico e o compositor. Né? Então, a gente vai apresentar uma emenda ao projeto de lei, incluindo aumentando o incentivo fiscal para o músico, o proprietário que promover o músico compositor. Ai, tô passando. É engraçado, é uma coisa que nós estávamos comentando e não sabíamos desse PL. Muito legal. Ai, que legal. Tô contente. Nossa, perdi o revólver. Realmente. Bom, então assim, para extinguir a OAB agora... OAB, gente, advogado, vocês não têm nada. Voltando a fita. É que eu tenho dupla personalidade. É que confunde mesmo, né? OMP, OAB. Ordem. Eu tenho as duas, eu fico realmente meio perdido. Mas para acabar agora com a OMB, o que a gente tem que fazer? Esperar mesmo o Supremo decidir e aí acabou. Agora nós estamos aguardando o julgamento da nossa ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito constitucional, que é quase tem um efeito semelhante ao MADIM. Paulo, que é advogado, sabe, né? Sim. MADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Então nós pedimos a suspensão ou revogação de mais de 26 artigos da lei que criou a Ordem dos Músicos. Como eu disse, é uma lei anacrônica de 1960. Essa lei foi criada pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek. Aí eu tenho uma boa notícia, né? Uma boa notícia que é a seguinte: essa nossa DPF, que já está sendo relatada pelo ministro Carlos Aires Brito, que é um ministro progressista, foi ele que acabou com a lei de imprensa, uma lei também da época do regime militar. Ele é extremamente avançado, tem posições progressistas, críticas, né? Essa DPF já foi instruída, ele mesmo disse, nós acompanhamos pela internet, qualquer pessoa pode ir lá por a DPF 183 e acompanhar pelo site do Supremo Tribunal. Nós já temos pareceres favoráveis a nós, ou seja, para acabar com a ordem, da Presidência da República, da Advocacia Geral da República, da Procuradoria Geral da República e das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Então todos esses órgãos confirmam a nossa tese: a lei da Ordem dos Músicos é inconstitucional. Então eu acho que nós temos tudo para derrotar a ordem, acabar com ela de uma vez por todas, ainda provavelmente esse ano. Quer dizer, ainda não está na pauta. Não está na pauta, mas ela já está bem instruída. Foi o que ele falou, está bem instruída, tem todos esses pareceres. Ele disse assim: tem alguns pareceres contra vocês, contra o fim da ordem, que são os pareceres, as informações das próprias ordens regionais, logicamente, que a Ordem dos Músicos do Rio Grande do Sul, a Ordem dos Músicos do Rio de Janeiro, elas entraram como amicus curiae, né? Amigos da causa, contra, logicamente, mas aí não, elas são interessadas, então não tem muito peso. Lógico, né? É importante o parecer da Procuradoria, da Advocacia Geral da União, né? E do nosso presidente também. Excelente. Na verdade, a nossa DPF, nós protocolamos aqui pela Assembleia Legislativa, nós protocolamos primeiro no Ministério Público Federal. E ele acatou. Foi ele que ingressou com a DPF, né, por conta da nossa representação. Então, quer dizer, na verdade, tem o aval do Ministério Público Federal. Não é brincadeira, não, né? Não vai ser fácil para a ordem.
Vamos aguardar. Resistir a esse julgamento. Sem dúvida. Dá tempo de falar aquele outro assunto? Aquele assunto que muito nos interessa. Você, né? Que é da área, né? Não, mas não é só a área, interfere, a bem da verdade. Realmente é um absurdo. Não, isso está atrapalhando a vida de muita gente, né? Conta mais ou menos para os internautas o que aconteceu lá em Moema, que é o bairro do Paulinho, mas que outras pessoas... Bem, a bem da verdade.